Fala aí, aqui é o Teles do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício de calor sensível e calor latente. Bom, o enunciado nos diz que uma amostra de 0,400 kg é colocada em um sistema de resfriamento que remove o calor a uma taxa constante. A figura indica a temperatura Tsão da amostra em função do tempo Tzinho. Então aqui está a figura. E a escala horizontal é definida por Ts igual a 80 minutos. A amostra congela durante o processo. O calor específico do estado líquido inicial é 3.000 joules por quilo Kelvin. Determine. Então, na letra A, ele vai pedir o calor de fusão da amostra e na letra B, ele vai pedir o calor específico da fase sólida. Ok, antes da gente começar a resolver a letra A, vamos só entender um pouquinho dos processos que estão acontecendo nesse gráfico aqui. Então aqui, no primeiro processo, nós temos um resfriamento, e aí o resfriamento é calculado pela fórmula do calor sensível, que é Q igual a mc delta T. No segundo processo, nós temos uma mudança de estado físico. Então, agora é a fórmula do calor latente, que é Q igual a ml. E no último processo, nós temos mais um resfriamento, ou seja, mais um calor sensível. Então, pode ser calculado como Q3 vai ser mc delta T. Show? Agora que a gente entendeu um pouquinho dessa parte, vamos para a letra A. Na letra A, ele quer o calor de fusão, mas nós ainda não sabemos o quanto de calor foi removido nesse processo 2, tá? Que é quando ele passa ele passa de estado físico, ele muda de estado físico no 2. Para encontrar a quantidade de calor retirada no processo 2, a gente vai usar a informação do enunciado de que a taxa de calor, de remoção de calor, é constante ao longo de todo o processo. Além disso, nós sabemos que no processo 2 o tempo foi de 30 minutos. Por quê? Porque se o TS, segundo o enunciado, vale 80 minutos, repara que ele está no 8º quadradinho. Então, cada quadrado vale 10 minutos. Com isso, esses 3 quadrados do processo 2 vão ser 30 minutos. Ok? Agora, usando que a taxa de remoção de calor foi constante, nós podemos calcular o quanto de calor foi retirado no processo 1, porque a gente tem todas as informações necessárias para isso, e depois calcular a taxa de remoção de calor para depois usar no processo 2. Vamos ver como é que isso vai ficar. Então, no processo 1, a gente consegue ver pelo gráfico que ele durou 40 minutos. E como a gente pode calcular a quantidade de calor no processo 1? Fórmula do calor sensível. Q1 vai ser mc delta T. Agora, nós temos que ver que o resfriamento veio de 300 Kelvin para 270 Kelvin. Então, substituindo e lembrando que a massa, segundo enunciado, é 0,4 kg e o calor específico é 3.000, nós vamos ter essa expressão. E fazendo as continhas, nós vamos achar que a quantidade de calor retirada no processo 1 vale 36.000 joules. Então, o Q1 é menos 36.000 joules. Agora que nós sabemos o quanto de calor foi retirado no primeiro processo, nós podemos calcular a taxa de remoção de calor ao longo desse processo, certo? E como ela é constante, ela vai ser igual no primeiro, no segundo e no terceiro processos. Então, como a gente calcula a taxa de remoção de calor? Ela vai significar a variação do calor no tempo, o quanto o calor variou no tempo. Então, nós podemos usar essa fórmula aqui, variação do calor sobre a variação do tempo. O quanto o calor variou no primeiro processo? Foi 36.000 joules. E o tempo do primeiro processo foi 40 minutos. Logo, a nossa taxa de remoção de calor vale 900 joules por minuto. E ela é constante ao longo de todo o processo. Sempre bom estar ressaltando isso, porque a gente vai usar isso agora para achar a quantidade de calor removida no segundo processo. Como esse P é constante, substituindo, o Q por Q2, e o tempo que a gente tem no tempo do segundo processo vale 30 minutos. Além disso, o P a gente acabou de encontrar que vale 900 joules por minuto. Então,
Fazendo as continhas, nós vamos achar que a quantidade de calor do segundo processo foi 27.000 joules. Essa foi a quantidade de calor retirada no segundo processo. Com isso, a gente pode chegar finalmente nessa expressão que vai nos dar o calor de fusão, que é justamente o calor latente. Então, substituindo o Q2 que a gente acabou de encontrar e a massa por 0,4, nós vamos ter que 27.000 igual a 0,4 L. Então, o nosso calor de fusão vai valer 67.500 joules por quilo. Show? Essa foi a letra A. Agora, na letra B, ele pede o calor específico da fase sólida. Então, vendo aqui a fase sólida, né, aqui ele estava líquido, ocorreu a mudança de estado físico e agora aqui ele está sólido. Nesse processo, nós temos o processo 3. Ele durou 20 minutos, tá? E lembrando que a taxa de remoção de calor ao longo de todo o processo é constante, então nós podemos usar aquele mesmo P, que vale a 900 joules por minuto, no terceiro processo. Então, com isso, a gente pode encontrar o quanto de calor foi removido no terceiro processo, substituindo o P por 900 e o T por 20. Com isso, nós vamos achar que a quantidade de calor removida no terceiro processo vale 18.000 joules, ok? Agora, sabendo a quantidade de calor retirada, nós podemos encontrar o calor específico dessa fase usando a fórmula do calor sensível, que é Q igual a MC delta T. A gente sabe o Q, o M, o delta T, que vai de 270 para 250, e vamos achar o C, que é o calor específico. Substituindo, nós vamos ter essa expressão, isolando o C, nós vamos ficar com menos 900 sobre 0,4, então nosso calor específico nesse processo vale, na fase sólida, vale menos 2.250 joules por quilo Kelvin. Fechou? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.